de QI. Ele foi soldar a grade, mas enfiou a cabeça no buraco, derrubaram o celular no parapeito da janela. E o jeito de pegar foi até inteligente, tirando que a pá quebrou bem na hora de subir o objeto de volta. Essa pessoa usou um taco como marca-página. Esse queria fazer uma manobra radical, mas acabou sem filhos pelo resto da vida. Ou elas são muito burras ou muito ricas, porque estão usando iPads como guarda-chuva. Esse menino jogando boliche no seu tablet, no meio de uma pista de boliche real. Pessoas com 0 de QI. Ele foi soldar a grade, mas enfiou a cabeça no buraco, derrubaram o celular no parapeito da janela. E o jeito de pegar foi até inteligente, tirando que a pá quebrou bem na hora de subir o objeto de volta. Essa pessoa usou um taco como marca-página. Esse queria fazer uma manobra radical, mas acabou sem filhos pelo resto da vida. Ou elas são muito burras ou muito ricas, porque estão usando iPads como guarda-chuva. Esse menino jogando boliche no seu tablet, no meio de uma pista de boliche real. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Pessoas encontradas morando em lugares bizarros. Em 2014, um menino dos Estados Unidos decidiu que ia morar dentro de um mercado. Pra isso, construiu um forte e juntou comidas, brinquedos e fraldas que ele colocava pra não ter que ir no banheiro. E ele saía só durante a noite pra reabastecer os seus mantimentos. Ele durou 2 dias e meio fazendo isso, até que um funcionário finalmente achou ele. Em 2008, um homem no Japão percebeu que a sua comida tava acabando muito rápido e que a sua casa tava ficando muito suja. Por isso, ele resolveu instalar câmeras de segurança. E foi aí que ele descobriu que dentro do seu armário vivia uma mulher. De noite, saía e sujava sua casa e comia toda a sua comida. E há 2 anos ela morava ali sem ninguém nunca perceber. Pessoas que foram pegas mentindo ao vivo na TV. James Hydrick dizia ter poderes e que conseguia controlar objetos com o poder da mente. Mas um dia, James Randi, um homem que desmascarava truques de mágica na TV, pediu que ele provasse os seus poderes pra ele. Só que o Randi colocou vários isopores ao redor do livro pra ter certeza que ele não tava soprando. E o que aconteceu foi isso aqui. O Hydrick disse que não conseguiu usar os seus poderes, porque as luzes do estúdio e os isopores estavam interferindo nele. Esse homem foi filmado sem saber no telão durante um jogo de futebol, enquanto traía sua esposa. A cara dele quando ele percebeu é perfeita. O repórter estava ao vivo com dificuldade para se manter em pé, por causa dos ventos fortes no local. Mas ele foi pego na mentira, porque 2 garotos passaram andando tranquilamente no fundo sem nenhuma dificuldade. Por fim, enquanto o meteorologista apresentava a previsão do tempo, ele foi interrompido por outro repórter que tava jogando Pokémon GO ao vivo. Pessoas geniais que enganaram o mundo inteiro. Um homem chamado Destin viajava todos os dias da Bélgica pra Alemanha de bicicleta, por 20 anos. E o motivo pelo qual ele fez isso foi genial. Em cada viagem, ele carregava uma sacola cheia de terra. E, obviamente, os guardas da fronteira começaram a suspeitar do porquê ele fazia isso e sobre o que realmente tinha nas sacolas. Todos os dias, eles revistavam o Destin e tentavam entender o que estava acontecendo. Mas tudo que eles achavam era aquela mesma sacolinha cheia de terra. Eles tinham certeza que todos os dias ele estava carregando alguma coisa ilegalmente pra Alemanha, mas não conseguiam descobrir o que era. Só
Só que 20 anos depois, quando Destin morreu, acharam o diário dele. E foi aí que descobriram que ele exportava bicicletas pra Alemanha. E o único motivo pelo qual ele carregava essas bolsas era pra tirar a atenção das bicicletas e confundir os guardas na fronteira. Pessoas geniais que enganaram o mundo todo. Essa mulher nunca riu a vida toda. Até os melhores comediantes da história tentaram fazê-la rir, mas nunca conseguiram. Em 1907, um teatro de Nova York ofereceu $1000 pra quem fizesse ela rir. Por vários meses, pessoas subiram no palco e tentaram fazê-la dar risada, mas ninguém nunca conseguiu. Foi aí que os melhores comediantes do mundo começaram a ir nesse teatro. E as multidões pra assistir isso ficaram enormes, pra ver se alguém conseguiria fazer ela rir. E isso aconteceu por anos, até que eles finalmente desistiram. Até que alguém descobriu porque ninguém nunca conseguia fazer ela rir. A mulher tinha paralisia facial e não ia dar risada nem que ela quisesse muito. E isso foi uma tática do teatro, pra fazer os melhores comediantes do mundo se apresentarem lá de graça. Pessoas geniais que venceram o sistema. Os alunos de uma escola precisavam escolher um personagem da Marvel e escrever uma redação fingindo ser eles. E esse menino foi genial escolhendo o Groot. A mãe de uma menina trancou o celular dela na gaveta de baixo como castigo. A menina então, ao invés de tentar arrombar a gaveta, conseguiu tirar a gaveta de cima e pegar o celular trancado. Essa menina acordou e não queria trabalhar. Ela então ligou a chapinha e colocou um termômetro nela pra fingir que tava com febre e mandou uma foto pro seu chefe. Desonesto, sim. Inteligente, extremamente. Um homem da China comprou uma passagem de primeira classe, que vinha com acesso à sala VIP, com comida e bebida de graça. Ele então remarcou o voo mais de 300 vezes em só um ano, pra entrar na sala VIP e comer o que quisesse de graça. Esse cara tava jogando, mas queria tomar um banho de banheira. Ele então ligou de vídeo pro seu PlayStation, pra continuar jogando na banheira. A mãe dessa menina pediu pra ela dar mamadeira pro seu irmão, e ela fez isso aqui pra não precisar parar de jogar. Pessoas geniais que venceram o sistema. Essa máquina alternava entre refrigerante e água pra ele ficar aguado. Só que esse gênio conseguiu um jeito de pegar só refrigerante. Já ela superou tudo e pegou logo uma garrafa inteira. Esse cara queria pedir um lanche, mas não queria pegar fila. Ele então pegou um carro de brinquedo e foi no drive-thru. 2000 de QI. É muito chato quando você tá deitado e tem que ficar segurando o celular, né? Essa menina resolveu o problema. A namorada dele disse: se você andar por essa porta, a gente terminou. Ele então não caminhou. Um gênio. Esse homem queria comer grátis usando uma carta do Uno. Ele só não esperava que a garçonete ia devolver. Pessoas geniais que venceram o sistema. Em uma escola dos Estados Unidos, proibiram o uso de mochilas. A solução? Os estudantes começaram a usar literalmente qualquer coisa pra carregar os seus materiais escolares. Não só foi engraçado pra cara, mas também fez a escola voltar atrás. Em 2017, o torcedor turco Ali Damirkaya foi proibido de entrar no estádio por um ano. Mas pra não deixar o seu time favorito sem apoio, ele alugou um guindaste e do alto conseguiu ver o jogo e torcer pelo seu time. O príncipe da Malásia foi criticado por apertar a mão de uma mulher que se aproximou dele, porque lá encostar em mulheres é mal visto. Ele então começou a sair na rua com uma luva especial pra poder cumprimentar as mulheres. Assim, ele foi educado sem tecnicamente encostar nelas. Já na Inglaterra, os meninos de uma escola foram proibidos de usar bermuda no verão, e como protesto, eles resolveram ir pra aula desse jeito. Assim, conseguiram se refrescar sem infringir nenhuma regra. Pessoas geniais que venceram o sistema. Quando a Pizza Hut chegou na China, eles queriam passar a imagem de saudáveis. E por isso, além das pizzas, colocaram um buffet de salada enorme que você podia se servir à vontade, desde que fizesse só um prato. Só que eles subestimaram a inteligência deles, porque pouco tempo depois isso virou uma competição de empilhar salada. E eles criaram engenharias para conseguir empilhar o máximo de salada em um prato só, nos formatos mais incríveis. Eles desenvolveram equações complexas para construir torres de salada perfeitas. E eles comeram tanto de graça que a Pizza Hut precisou tirar os buffets de salada. Sabe, na aula de matemática, quando você pensou, eu nunca vou usar isso? Tá aí. Pessoas mais azaradas da história. Há alguns anos, um bebê foi separado da mãe no nascimento. E quando a menina cresceu, resolveu procurar quem era sua mãe biológica. E por sorte ou azar, ela descobriu bem rápido quem ela era. Porque a mãe biológica da menina era simplesmente a sua sogra. E a coitada era irmã biológica do marido. Em 2010, o programador Laszlo tava com muita fome e queria comer uma pizza. E ele tinha alguns bitcoins guardados, que na época valiam centavos. Então, pra não gastar seu dinheiro, ele deu 10.000 bitcoins pra um cara, que trocou eles por uma pizza. Esses 10.000 bitcoins hoje valeriam 3 bilhões de dólares. E as pizzas viraram
sortudas do mundo. Esse vídeo de uma reunião de motos parece normal, mas em câmera lenta dá pra ver que o celular do cara da frente caiu e aterrissou perfeitamente no colo do cara de trás. Nesse caso, quem teve sorte não foi uma pessoa e sim um pássaro. Esse carro de Fórmula 1 passa só alguns centímetros dele e ele saiu completamente ileso. E falando em animais, esse esquilo passou justamente durante a competição de snowboard das Olimpíadas, a só alguns milímetros de vala. Por causa da chuva forte, o asfalto fez um buraco bem onde esse carro tava, mas por sorte ele teve o tamanho exato para que o carro não caísse. Pessoas mais sortudas do mundo. Esse vídeo de uma reunião de motos parece normal, mas em câmera lenta dá pra ver que o celular do cara da frente caiu e aterrissou perfeitamente no colo do cara de trás. Nesse caso, quem teve sorte não foi uma pessoa e sim um pássaro. Esse carro de Fórmula 1 passa só alguns centímetros dele e ele saiu completamente ileso. E falando em animais, esse esquilo passou justamente durante a competição de snowboard das Olimpíadas, a só alguns milímetros de vala. Por causa da chuva forte, o asfalto fez um buraco bem onde esse carro tava, mas por sorte ele teve o tamanho exato para que o carro não caísse.